Estamos ao vivo. Ai. Caiu meu quadro. Caramba. Não quebrou. Tô vendo que tem coisa estranha aqui. Espera só um pouquinho, gente. Ai. Caiu meu quadro. Bora lá, bora lá. Bom dia, bom dia, bom dia! Live agora com convidadas. A mulherada do Japão. A Natane já está por aí. A Karen também. Cadê a dona Karen? Então vamos lá. Até antes das meninas entrarem, deixa eu só dar um recadinho, tá? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Todos os dias eu faço live às 8h08 e às sextas-feiras eu tenho convidadas. Só que por algum motivo, Deus está me conectando com uma mulherada, com uma galera do Japão. E eu sei que sexta-feira, às 9 horas da manhã, para elas, às 8h08 da manhã, é um desafio. E aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo para o domingo eu me conectar e fazer live com as mulheres da live, com as mulheres do Japão. E hoje a minha convidada é a Natane Kawamoto e a Karen, eu não lembro o sobrenome da Karen, a Karen Saudi. Bora lá, meninas, deixa eu ver se eu consigo chamar vocês aqui. E antes disso, gente, bora lá, bora lá. Cliquem no aviãozinho, vamos chamar pelo menos 2 pessoas aí pela mão, tá? Pra gente recepcionar essas meninas com tudo. E bora clicar no coração. Deixa eu só ver uma coisa, como é que eu faço para convidar? Vocês conseguem pedir? Acho que vocês conseguem pedir, não conseguem? Peraí. Aqui, ó, agora eu achei. Acho que é isso, Peraí, aqui. Aí. Tanto a Karen quanto a Natane. Vamos mostrar Bom dia, Brasil! Bom dia, Japão! Fala, Japão! Fala, Brasil! É o Fala... É isso, a da Natane é o Fala Brasil, Fala Japão. Bom dia, meninas. Uma honra ter vocês aqui. Estou muito feliz, de verdade. E sem delongas, eu queria que vocês se apresentassem brevemente aí. Quem são vocês? Por que vocês estão no Japão hoje? Então, o que levaram vocês para o Japão? E basicamente é isso. Vamos lá, vamos começar dessa maneira. Primeiro? Dozonate. Bom, então já vamos primeiramente, né? Bom dia, Léo. Bom dia a todos que estão aí no Brasil. É um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada aí por essa conexão. Que inclusive essa conexão Brasil-Japão de lives, assim, realmente ajuda muito a gente se conectar com pessoas que estão na mesma direção, né? No mesmo propósito. Bom, boa noite para quem está aqui no Japão, né? Porque agora é exatamente 9 horas da noite, no domingo, então estamos falando diretamente do futuro com todos vocês que estão no Brasil. Então, eu vou me apresentar rapidamente. Bom, eu sou a Natane Kawamoto, eu moro aqui no Japão. Agora, em março, vai fazer 5 anos que eu estou aqui. E eu vim aqui, por incrível que pareça, por um sonho, né? Eu sempre tive sonho de estar aqui no Japão, conhecer o Japão. Basicamente é isso, mas depois a gente vai desenrolando. Vou deixar a Karen falar um pouquinho. Uau! Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Todas as meninas que já estão entrando, que eu estou vendo, obrigada por estarem aqui prestigiando a gente. Gratidão, Léo, pela oportunidade. Vai fazer 6 anos que eu estou aqui no Japão também, pela segunda vez, né? Eu voltei para cá após um término de relacionamento para recomeçar a minha vida. E aqui eu estou a 1h30 mais ou menos da casa da Nath. Já fui lá na casa dela, já nos abraçamos, né? Eu tive o prazer de conhecê-la. E estamos aí, trabalhando, estamos na batalha aqui. Uau, que bacana. Ó, gente, 2 coisas então. A galera que é a minha galera, que ainda não conhece as duas, sigam as duas, tá?
Eu sei que a Natane dá muitas dicas sobre o Japão, né? Ela vai contar um pouquinho dessa história. Ela ganhou prêmios no ano passado, né? Prêmio ano passado como top influencer, tem toda uma história. Então, você que quer saber mais do Japão, vai seguir as duas, na verdade. E quem ainda, da galera delas, que ainda não me segue, rapidamente, sou Leonardo Facchini, né? Trabalho com planejamento de vida e financeiro, com investimentos, fazem 15 anos, desde o ano de 2008. E estou aqui, né, transbordando. Eu falo que sou pai de 4 filhos, casado com a Marla, pai de 4 filhos, temente a Deus. Acredito que tudo que a gente faz é para dar glória ao nosso Senhor Jesus. E é isso. Bora lá. Deixa eu entender uma coisa, até antes da gente chegar nesses pontos, né? O que conectou, gente? Eu queria que vocês contassem um pouquinho. Até por isso que estão as duas, gente, porque de alguma maneira tem um pouco a ver as duas. Esse trio aqui, né? Esse trio se conectou de uma maneira bacana e eu e a Natane também tivemos ali Enfim, eu vou deixar elas contarem. Como é que nós nos conectamos? Como é que vocês se conectaram entre vocês primeiro? Então me contem um pouquinho. A Karen falou, tô há 1h30, eu já abracei ela, mas como é que vocês se conectaram de fato, vocês duas? Vocês se conheciam no Brasil antes de ir para o Japão? Eu vou deixar a Karen, Léo, contar primeiro, porque, na verdade, tanto ela me conheceu, como ela conheceu você primeiro, entendeu? Do que o inverso, né? Eu conheci ela depois e também conheci você depois através dela. Então, Karen, vou deixar você contar esse pedaço. Tá joia. Então, eu conheci a Nath, na verdade, através do grupo do QGR Mulheres do Japão, que tem várias meninas que já estão aqui nos prestigiando, e a Nath tinha postado uma história que ela tinha vivenciado no nosso grupo. E aquilo me deixou preocupada, e eu falei, eu vou lá na Nath visitar ela, porque ela está aqui sozinha e passando por turbulências na vida dela, e eu falei, eu vou lá dar um abraço nela, né? Quem sabe a gente... Às vezes a pessoa só precisa de um abraço, não é mesmo? Então eu fui até lá para conhecê-la, ficamos uma tarde, conversamos, e minha intenção era apenas ajudar ela de alguma forma. E foi assim que eu a conheci. E o Léo, eu conheci através do grupo do QGR também, porque acho que foi a Mari, não sei se a Mari vai estar aí, foi uma das meninas que compartilhou um vídeo seu, Léo, de transbordo do SPR. Foi através desse vídeo que eu achei você, e aí eu comecei a seguir, aí entrei no transbordo e comecei a acompanhar, e aí agora estamos aqui, conversando. Exato. Bom, assim, a Karen realmente, né? A gente se conheceu por essa questão, mas assim, eu sou muito grata, Léo, pelo esse grupo que existe aqui no Japão, que é o QGR de mulheres, que na verdade, assim, só para complementar um pouco o que a Karen falou, o QGR era para ser o QGR, né? Para quem conhece e segue, né? O Paulo Marçal, era para ser o QGR geral, né? Homens e mulheres. Mas, assim, sem querer, né? A Gi e a Mari que criaram o grupo, acabou entrando só mulher, e acabou ficando QGR Mulheres do Japão. Então, até tem o QGR do Japão, que é geral, mas esse QGR Mulheres do Japão ficou muito forte. E foi através lá, realmente, que eu dividi a minha história, que eu estava realmente passando por um momento muito difícil, e eu acabei desabafando lá, e elas me acolheram muito grandiosamente. A Karen foi em casa, realmente, foi lá para me dar um abraço, foi para conversar comigo, e foi, assim, muito bom. E para te conhecer foi a mesma coisa que a Karen. Nesse grupo, nossa, para você ver como que faz a diferença. Um grupo, né, Léo? Um grupo... Olha o tanto, né, que já nos gerou. E aí, esse grupo do QGR Mulheres do Japão postou lá, que eu também não sei se foi a Mari hoje, postou um vídeo seu do primeiro, acho que o primeiro ou segundo vídeo seu lá do transbordo, do SPR. E aí foi bem no comecinho. A Karen começou a ver, eu também comecei na mesma época e a gente daí se conectou. E aí foi quando eu te conheci, falei, e assim, o que eu mais gostei quando eu te conheci, Léo, é porque você fala sobre educação financeira, sobre organização financeira, de uma forma que é a forma que eu acredito muito. E a Karen, ela sabe disso, porque a gente fala bastante sobre isso, né? E a Karen sabe que é a mesma linguajar. E eu me conectei mais ainda por isso. Falei, nossa, o Leonardo, ele tem esse jeito, o mesmo jeito que da linha de pensamento, de raciocínio que eu busco ter, né, em questão das finanças, né? Então, isso me conectou ainda mais, né? Eu achei bem bacana, assim. É isso. Uau!
Uau. E, ó, 2 pontos, então, rapidamente. Vocês percebem que ela falaram o poder de um grupo, mas eu acredito que esse grupo das mulheres do Japão é um grupo diferente, né? Então, às vezes, a gente está em trocentos grupos do WhatsApp, mas você não precisa estar em trocentos grupos. Mas você precisa estar num grupo. A gente estava falando na live anterior, estava falando sobre a questão da tribo, né? De você andar com pessoas que estão na mesma frequência, que estão em direção e querem seguir o mesmo caminho num destino. Então, isso é muito bacana. Só que onde que eu quero chegar, que eu quero explorar um pouquinho aqui, porque isso foi uma das coisas que mexeu muito comigo, né? A gente teria todos os motivos para não estarem aqui, a gente teria todos os motivos para eu simplesmente ser mais um, ou a Natane ser mais uma na minha vida, ou a gente simplesmente ter desconectado, né? Ela ter ficado com raiva de mim. Quem me conhece há um pouco mais de tempo sabe o quanto o Léo aqui, a Marla fala, né? Ele tem um coração grande, ao mesmo tempo que eu e a Marla, a gente brinca que eu sou o Xerec e ela é a Fiona. Porque eu tenho esse jeitão meio ogrosão e é o meu jeito de, às vezes, no profissional, de ser meio pujante, né? Se eu falei uma coisa, eu sou aquele cara que eu banco, né? Se eu falei que eu vou fazer, eu vou até o fim e não faço. Mas, enfim, como é que foi isso para você, Natane? Porque foi um negócio muito bacana, né? E a Karen me mandou mensagem. Eu queria só explorar isso um pouquinho, até para mostrar para as pessoas que quando Deus vai conectar, não há homem que vai separar, e quem está afim, quem sabe o que quer, não vai se abater no primeiro, na primeira pedra, vamos chamar assim. Na verdade, antes de mais nada, Léo, eu queria só pedir pro pessoal que tá aqui mandando mensagem, que eu tô lendo as mensagens de vocês, viu, o pessoal que me segue, mas eu vou pedir para vocês, eu sei que quando eu peço, a galera assim, colabora, Léo. Vou pedir para vocês, gente, ó, vai aqui em cima, aqui, ó, na cabeça do Léo, aqui, ó, tem uma setinha, vocês apertam, vocês não precisam nem sair da live. Vocês apertam na setinha onde ele tá apontando com o dedo e já vai aparecer ali para vocês seguirem o Léo. Então, gente, vocês sabem que quando eu peço porque realmente eu acredito. Eu só indico quem realmente eu acredito. E o trabalho do Léo é, assim, excepcional. Bom, foi assim, não. Eu comecei lá com o SPR, né, a receber o transbordo que você estava recebendo da SPR, e a Karen, todas as meninas, e eu comecei desde o começo, mas depois eu parei e entrei num grupo, né? No seu grupo que você fez um grupo fechado e um grupo que era só para colocar os vídeos e outro grupo que podia participar falando, né? Conversando. E eu pouco gosto de conversar. Eu sou faladeira pra caramba, acho que vocês já perceberam. E aí eu queria conversar, né? E assim, eu só tento essas coisas, né, Léo? Porque eu morro de medo de errar com as coisas. Então, eu fui lá e eu já tinha lido, não, eu tinha assistido um vídeo que o Léo fez um vídeo falando das regras, do que podia e do que não podia. E eu já tinha assistido esse vídeo, no entanto que eu assisti de novo para ter certeza que eu não ia, né, fazer nada fora do que não podia, porque tinham regras, né? E, gente, eu cometi uma baita de uma gafe, porque daí eu acho que na empolgação da pessoa que fala mais que a boca, né? Aí na empolgação eu misturei, né? Era referente ao Pablo Marçal, mas eu misturei o SPR com outro assunto do Pablo Marçal. E aí impedi ainda para o pessoal me ajudar, porque eu estava divulgando um vídeo que eu queria que, né, chegasse. E eu falei, não, ainda divulgo de vocês também, né? Só que foi totalmente assim, inocente, mas as regras eram claras, que não podiam misturar os assuntos, era só SPR. E aí o Léo, então, me baniu do grupo, me arrancou na hora, apagou minha mensagem. E eu fiquei assim, o que eu fiz? Deixa eu ir lá correr, pegar o vídeo das regras e assistir. Gente, eu acho que eu assisti esse vídeo umas 3 vezes, sem brincadeira nenhuma. E aí eu fiquei assim, o que eu fiz? E eu não lembrava mais o que eu tinha falado no áudio, porque o Léo tinha apagado o áudio. E aí eu não conseguia reproduzir para poder saber o que eu falei. E eu falei, o que será que eu falei? E aí eu fiquei tentando na minha memória. Aí eu falei, já sei. Ele deixou bem claro que não podia misturar os assuntos. E aí o que eu fiz foi misturar. E aí foi aí que eu lembrei. Falei, não, eu já sei o que eu fiz. É isso, Léo. Exato, o Léo cancelou a Nath. Cancelou. Eu fiquei super chateada. A Karen tomou as dores, né? Porque a Karen me mandou mensagem. A Karen tomou as dores e me mandou mensagem. Só um ponto, deixa eu só contextualizar, senão o pessoal às vezes não vai entender. Gente, grupo do WhatsApp, para mim, qual que era o ponto? É o manter focado. Então, assim, gente, grupo de WhatsApp, eu não sei vocês, mas a gente tem trocento. Aí eu falo, funciona de verdade? Você realmente já se conectou? Então, acredito que o grupo do Japão, vocês devem ter
boas práticas de convivência, que é o que faz o grupo ficar forte. Então, mais um grupo de network, e eu era taxativo, desrespeitou. Eu devo ter banido nesses, sei lá, nesses 30 dias, umas 100 pessoas, fácil, todos os dias, 1, 2 ou 3 eram banidos, fácil. E eu não tinha esse, até, banido tá banido. E aí as pessoas vinham no particular, me pediam perdão, pediam para voltar, e esquece, ninguém voltava, né? Mas vamos lá, Karen, e aí como é que foi para você? Porque aí a Karen me mandou mensagem, né, Léo? Exato. Rever, Eu mal entrei, entrei, tipo assim, eu tinha falado para ela entrar no grupo, que era esse outro grupo específico do transbordo. Falei para ela entrar, mandei o link, aí daqui a pouco eu fui falar com o Léo dela, não sei o que, fui ver. Como assim? Fui olhar a conversa e ela não entrou, aconteceu, porque nem deu tempo de eu ver, porque o Léo é tão rápido. Nem deu tempo de eu ver o que foi que ela tinha mandado. Aí eu vi, ela já não estava mais no grupo. Aí eu falei, não acredito que ele fez isso com ela. Aí eu fui lá, no particular e fui lá falar com ele, dela, porque eu falei, gente, nem deu tempo de eu ver tão rápido que foi ali o negócio. Eu falei, mas a Nath é uma benção, a Nath tem uma história linda, a Nath é uma pessoa incrível, ela só tem a somar com a gente, com o nosso grupo, e não pode fazer isso com ela. E eu fiquei indignada, aí eu fui falar com ele mesmo, brava. Foi. Ó, quero agradecer a Janete, que começou a me seguir. Janete Jane, bem-vinda aí. Mas então, legal. Aí que tá. Gente, eu não volto atrás, tá? De verdade, eu não volto atrás. Nesse ponto, eu sou cabeça dura. Ninguém voltou no grupo. Porém, a Natane voltou, mas eu queria que ela contasse. Por quê? Porque ela poderia ter simplesmente falado, tá bom, segue. Mais um, sei lá, podia dar um adjetivo para mim, né? Mais um aí se achando, ou mais um querendo ditar as regras, e ponto. E como é que foi para você, Natane? O que despertou? Porque o que mexeu comigo foi uma mensagem que ela me mandou no Instagram. Aqui, na verdade, foi assim, né? Na hora eu fiquei chateada, mas ao mesmo tempo eu observei que eu tinha errado, né? Então, na hora eu falei assim, eu não tenho direito de ficar chateada, né? Ele estava certo, né? Se o grupo fosse meu, eu me coloquei no seu lugar, né, Léo? Eu falei assim, se o grupo fosse meu e tivessem feito isso, eu já sou coração mais mole, talvez eu teria deixado relevar, porém, se eu fosse mais, eu ia entender seu lado, né? Daí eu falei assim, não, ele tá certo, né? Ele já é mais, né, certinho nisso, então é 880 e pronto, acabou, né? Então eu fiquei assim, na hora eu fiquei chateada, fiquei triste, a Juliana até escreveu aqui, assim, que ela ia chorar por uma semana. É basicamente o que eu senti. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou chorar a semana inteira. Aí assim, eu fiquei muito, muito triste mesmo. Aí eu falei assim, o máximo, quer dizer, a única coisa que eu posso fazer é pedir perdão, né? Aí eu nem lembro, na verdade, Léo, mais a mensagem que eu te mandei, mas eu me lembro que na mensagem eu pedi perdão. Eu pedi para não tava pedindo para voltar pro grupo, né? Isso eu acho que eu me lembro que eu escrevi, que eu não tava pedindo. Eu tava pedindo simplesmente assim, demonstrando que eu reconhecia meu erro, né? E eu reconheci de fato meu erro, né? Eu acho que a gente tem que aprender a reconhecer o erro, né? E na hora, lógico que foi um baita aprendizado, assim, eu fiquei triste, chorei também, mas eu pensei assim, é para eu aprender, porque quando outra pessoa criar um grupo que for só para isso e estipular regras, eu preciso ficar atenta a essas regras, né? Então foi um aprendizado, né? Tudo eu falo que é um aprendizado na vida, né? Mas um ponto importante, que às vezes as pessoas estão achando, ela não voltou pro grupo tão rápido, tá, gente? Ela não foi um processo, porque ela me pediu, na verdade, a gente tinha um encontro no Zoom. Eu acredito que o encontro do Zoom era um negócio bacana, né? A gente estava ali numa média de 50, 60 pessoas todos os dias no Zoom. E ela veio falar, posso entrar no Zoom? Eu falei, lógico que pode. E aí me mostrou que era alguém que realmente estava afim, mas, e aí, enfim, a mensagem que ela me mandou, o primeiro ponto que eu falo, a palavra que eu uso, que para mim é muito forte, que é a questão de constranger. Eu me senti constrangido ao ler a mensagem dela. Aquilo mexeu muito comigo. Mas, né, o coração durão falou, não, regra é regra. E aí eu me prontifiquei, né? A gente chegou a conversar, mas ela não voltou para o grupo. Então, nada me impediria de manter um relacionamento com ela, de me aproximar com ela. Mas se eu volto ela para o grupo, gente, eu perco toda uma... Como que eu posso dizer? Toda uma reputação, né? Ah lá, o Léo voltou ela, então vai voltar qualquer um.
Só que o que aconteceu? Ela participou dos Zooms. Aí eu não lembro exatamente o que foi, mas teve num dia no Zoom, que aí acho que você falou, não lembro o contexto, mas que ali naquele momento eu falei para todo mundo, gente, eu tô abrindo uma exceção. E aí com todo o carinho, né? Como se eu estivesse me preocupando com os outros. Eu falei, eu não quero nem saber o que cada um vai pensar, mas a Nath vai ser a primeira a voltar para o grupo e provavelmente a única. Que foi a primeira e única a voltarem. Só que ali, né, nasceu, eu acredito que algo diferente. Porque aí, percebe, eu tive a vontade, falei, vamos bater um papo? Vamos bater um papo? E a gente começou, né, a estreitar de alguma maneira um relacionamento, e é o que eu venho falando para vocês. O que me chama a atenção? Não é o tempo de convivência, mas é a qualidade. Eu falo que Deus está conectando almas. Minha esposa está aqui. Ela veio roubar meu café, tá, gente? Ela veio pegar meu café, eu faço café e ela toma. Bom, você não pode tomar muito porque está grávida. Mas, enfim, aí o processo nessa questão. Tá? E aí que eu acho que entra a Karen, né? A gente não precisa contar, óbvio, com detalhes, uma hora num futuro aí. E, gente, eu não vou explorar tanto ainda a história delas. Por quê? Porque eu vou querer fazer uma live individual com cada uma delas e aí eu vou explorar a história. Eu estou muito mais querendo trazer aqui para o contexto essa minha conexão com o Japão, que é algo que eu falo, eu não sei o que Deus quer comigo, com essas mulheres do Japão, mas eu estou gostando muito, está sendo um processo extremamente desafiador, um processo novo, e mostrando para vocês como é que quando Deus quer conectar pessoas, ele vai usar os mais artifícios, os mais loucos cenários, contextos, e se a gente se colocar à disposição, eu acredito que algo a mais pode acontecer, né? Como é que vocês veem isso? Porque eu queria que vocês contassem até, né? Eu tive um papo com a Natane depois, a gente se aproximou. Eu ainda até falei para ela, ó, tô te conhecendo agora, pode ser que seja a última vez que eu fale com você, porque você vai ficar brava comigo, mas eu dei uma tarefa para ela, dei uma missão para ela, e eu falei, se você não cumprir essa missão até o final do ano, você não precisa nunca mais nem me procurar, esquece que eu existo, segue sua vida aí no Japão. Olha, o Léo de antigamente, você acha que eu ia falar isso? Jamais. Mas enfim, eu queria que vocês comentassem, porque a gente nunca contou, né? Mas eu e a Karen se conhecemos faz muito tempo, né, Karen? A gente combinou tudo isso. Karen. Ai, Nath, o que eu posso... Vamos revelar para ela aqui, né, Nath? Vamos revelar isso para ela aqui agora. Eu vou deixar ela com fogo. Mas não, então, gente, são as deucidências que eu falo. Karen, mas digam aí, eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso. Depois eu falo. Não, eu deixo ela falando. Ó, a Pri falou que já está seguindo as duas. Gente, quem ainda não segue as duas, vai fazer a mesma coisa. Vai clicar aqui nessa setinha, vai abrir e vai seguir. Tanto a Karen quanto a Nath. Sigam essas mulheres, por favor, tá bom? E quem sentir que faz sentido, que ainda não me segue, seja do público da Karen ou da Nath, vai ser uma honra caminhar com vocês esse 2023 da mesma maneira que eu estou caminhando com elas, tá bom? O que eu tenho para falar é que muitas coisas que aconteceram já nos transbordos que a gente está vivenciando ali, já havia observado. E até o seu comportamento, que eu fiquei pensando, mas será que quando aconteceu o negócio da Nath, eu falei, não é possível que Deus ia permitir que acontecesse isso, porque Deus conhece a história, o coraçãozinho dela, né? E não é possível. Do que eu já tinha visto e passado com o Léo, que ele não ia, que Deus não ia mostrar para ele que ela é especial. Todos nós somos especiais e únicos, sim, né? E aí eu fiquei assim, e aí foi engraçado que teve um lance assim, eu conversando com ela, e ela falando também, eu falei, então, pensei assim, se for para ser, ela vai voltar e Deus vai tocar no coração dele, porque não é possível. Das coisas que eu já conheci da vida dela, do caminho que ela está percorrendo, do que eu sei que ela pode ajudar muitas pessoas. E eu falei, eu não sabia até onde eles já tinham conversado também, né? Claro. Mas depois tudo veio à tona e também eu acho isso muito lindo. Eu sempre falo isso para as meninas do grupo do QGR Mulheres, que eu fico muito feliz em ver o cuidado que Deus tem com a gente, que a gente menos espera, nos detalhezinhos, ele usa aqui, ele dá um jeitinho ali, e onde você menos espera, acontece alguma coisa, que não existe coincidências.
para Deus não existe coincidência. Há um propósito para todas as coisas. Então, você, Léo, você, Nath, nós aqui, as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que vierem a ouvir, eu tenho certeza que algo eles vão sentir, algo eles vão colher, porque Deus não coloca coincidência no nosso caminho. Ele tem um propósito em todas as coisas. E é isso. Eu concordo com a Karen, né? E inclusive, assim, é difícil para mim falar, porque quando aconteceu tudo aquilo, foi um momento assim que eu estava precisando muito me conectar cada vez mais com pessoas que estavam estão, né, buscando se aproximar cada vez mais de Deus, né? E buscar em Deus, né, as respostas, a força e tudo mais. E eu estava precisando muito, eu tinha acabado de conversar com o meu pastor, né, da minha igreja. Eu tinha falado para ele, pastor, eu tô buscando, assim, estar perto de pessoas que me ajudem, né, nessa caminhada. E aí, quando eu conheci o seu grupo, Léo, o Transbordo, conheci principalmente no Zoom, eu adorei aquela conexão, aquela energia, né, tá todo mundo ali no mesmo propósito. E você sair do grupo foi realmente um baque para mim, foi um choque, foi como se eu tivesse ali, tipo, nossa, eu mesma me senti assim, me destruir a escada que eu tava conseguindo construir para junto, sabe? Ter mais força para ir mais, assim, mais alicerce, né? E aí eu lembro que quando eu entrei no Zoom, e aí a Karen também tava, e eu não lembro exatamente como é que foi a conversa, mas quando você falou, então, que você ia me colocar de volta, eu nunca vou me esquecer, eu fiquei muito emocionada, eu chorei muito, inclusive depois também do Zoom, né? Eu fiquei muito, muito agradecida, te agradeci, né, por mensagem, agradecer a Karen, agradecer a todos, assim, né, por terem me aceito, né? Porque realmente eu preciso dessa conexão, né? Acho que todos nós precisamos. E é engraçado isso, Léo, porque você está no Brasil, né? Eu não lembro agora qual é a sua região, Léo, você lembra qual que é a sua cidade? Aí, tá. Tô em São Tá Paulo, tô no interior de São Paulo, você tá tô em Ribeirão no Preto, interior. Ó, interior de São imagina. Paulo. O Leonardo, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, não tem nada a ver com a minha cidade, eu sou de Sorocaba. A Karen também, a gente não tem nada a ver e a gente se conectou. E olha como que a internet é, né? Ela proporciona essa conexão de uma forma tão intensa que a gente, assim, não sei descrever, né? E aí, o que o Léo falou do desafio, né? Foi exatamente isso, gente. Aí a gente conversou, eu voltei pro grupo, né? E eu conversei com ele a respeito de algo da minha vida que é o propósito da minha vida, que futuramente, com certeza, é isso que eu quero impactar as pessoas, ajudar as pessoas. Eu quero estar estou disposta a isso, mas ainda é um processo, eu estou vivendo um processo na minha vida. E os dois sabem disso, né? Que eu estou vivendo esse processo. E aí o Léo, ele me desafiou mesmo. E quem sabe esse desafio aí vocês vão saber. Só não vou dar prazo, nem dia, nem data, mas vocês vão saber. Fiquem até o final da live que eu vou contar, gente. No final da... É assim, Léo, compartilhe essa live agora com 5 pessoas. No final da live vocês vão saber. É assim, compartilha com 5 pessoas essa live que a gente vai contar, tá ligado? Compartilha com 5 pessoas. Ó, gente, tema bombástico, vocês vão saber de uma coisa. Mas enfim, eu tô brincando aqui, mas foi uma das coisas que me chamou a atenção. Porque ela veio confidencializar algo que pouquíssimas pessoas sabiam. Eu falei, por que você está confidencializando isso para mim? Porque eu posso amanhã gravar um vídeo para o meu YouTube. Brincadeiras, mas eu tô dizendo, mas enfim, comenta, que agora foi mais forte, tá, gente? Mas pode compartilhar, no final eu vou dar spoiler. Vocês compartilhem, compartilhem. Queria falar uma coisinha só brevemente, sem querer cortar, mas já cortando. A responsável desse encontro todo entrou agorinha, que é a Gi. É a dona do grupo do QGR. Ela entrou, ela é responsável por esse encontro aqui. Ela que foi a maior ponte entre nós. Estamos aqui. Gratidão, Gi, pelo trabalho lindo que você está fazendo aqui com essas mulheres do Japão. E só o começo. Sim, exatamente. E meninas, domingo que vem o encontro é com a Gi e com a Juliana, tá? Mas depois eu vou trazer elas individualmente na sexta-feira. Vocês vão ter que se virar, gente, numa sexta-feira para estar comigo. Porque aí na sexta é eu e vocês. Aí eu quero explorar a gente dá mais detalhes. Mas conta, Nath, já te atrapalhamos bastante. E aí, mandar um beijo pra Gi, porque a Gi realmente, ela é, assim, nossa, no nosso apoio, assim, assim, a gente... Não, eu falo, gente, eu não sei o que seria esse grupo sem a Gi aí, a Mari na frente disso e, sabe, colocando aí a gente sempre pra cima, sabe? Bom,
Então foi isso, Léo, porque daí o que aconteceu? Você me colocou nessa situação de desafio, né? Eu desabafei com você e você me desafiou a algo que eu já queria fazer há muito tempo, mas eu não tinha coragem. E aí foi engraçado porque faltava 3 dias para o final do ano, gente. E olha, eu vou contar essa parte, eu conto. Essa parte eu conto. Faltava 3 dias para o final do ano. E o Leonardo falou assim: você tem até o final do ano para fazer isso. Se você não fizesse, não precisa nem mais falar comigo. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, não, eu vou fazer, né? Sabe aquela pessoa bozona, né? Que... não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Quando eu desliguei, eu falei assim, não, eu vou fazer, tô com coragem, tô com coragem. Dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, eu falei, não, não vou fazer, não. não vou fazer, não. Aí eu falei, não, já vou mandar mensagem pro Léo, falar que não dá, que não tem condições, que não consigo. E aí fiquei naquela, né, naquela coisa, naquela angústia, naquela assim, vontade de desistir, né? Mas eu falei, não, vou me dar mais um dia, porque ele tinha 3 dias para acabar o ano, né? Aí eu passou mais um dia. Quando faltava 2 dias, eu falei, não, vou tentar, vou tentar. E aí eu consegui no último dia, gente. Eu consegui o desafio, vencer esse desafio no último dia. E foi, assim, enriquecedor, foi grandioso, foi, assim, algo monstro, que, assim, eu só posso dizer para vocês que no momento certo todo mundo vai saber, sim, com certeza, mas que para mim foi, assim, um salto gigantesco que eu dei na minha vida, que eu não imaginei que isso mudaria tanta coisa, e, assim, me ajudaria tanto, me destravaria em tantas outras coisas. Então, minha gratidão, né, pelo desafio. Minha gratidão a Karen por também nunca ter desistido de mim, né? Ir lá cutucado o Léo, falando, me defendido, né? E nesse grupo. E é isso, gente. Eu tinha mais alguma coisa. Eu tenho mais uma coisa para falar. E olha que engraçado, Léo, essa conexão, né? Eu tava falando, né? Você é do Brasil, a gente aqui do Japão, né? Mas olha que sensacional, que surreal é isso, né? A gente se conecta de uma forma que, assim, eu nunca imaginei estar hoje fazendo parte do grupo do transbordo seu, ser sua mentorada, né? Você é nosso mentor, né? E nunca imaginei em tão pouco tempo, né? A Karen, eu nunca imaginei ser cliente da Karen. Hoje eu sou cliente da Karen e a Karen é minha cliente, né? A Karen é minha mentora, né? Minha mentorada, né? No Instagram, que eu ensino ela, né? E eu sou cliente dela, os produtos que ela vende. Ó, tô até aqui minha garrafinha de água. Então, assim, é uma coisa doida, assim, que quando a gente começa a perceber, assim, fala, nossa, e não é algo assim porque a gente é amiga. Não, é porque realmente eu acredito no trabalho dela. É porque realmente eu acredito no seu trabalho, sabe, Léo? É outra coisa, é diferente. Porque quando é amigo, você só faz às vezes por dó, né? Ou às vezes nem faz, né? A gente às vezes nem faz por um amigo. Indica para alguém, mas não faz a gente mesmo, né? Mas é porque a gente acredita no trabalho. Então, eu quero agradecer a vocês por vocês fazerem parte dessa minha história, da minha jornada, que com certeza aí vai percorrer um longo caminho juntos ainda. Nós três. Nós todos, né? É só o começo, né, Karen? O que você quer falar? A Karen é o pivô disso, apesar de ficar quietinha, mas eu acho que teve uma coincidências, né, nesse processo, porque isso me chamou a atenção também, né? O fato da Nath me confidencializar algo tão importante e que pouquíssimas pessoas sabem da vida dela. Mas por que essa mulher tá falando isso comigo? Aí mas Deus, o que você quer comigo com essa moça? E eu tenho muito agora eu tô no obedecer, né? Isso é muito novo para mim. Eu falo que eu sei que eu tenho aí realmente algo a usar a serviço de ativar ainda mais as pessoas, mas acho que teve uma coincidência, eu não chamo de coincidência também, eu chamo de deucidências, é Deus linkando tudo e falando, é agora. E aí você fala, não é possível. Que a gente brinca que é justamente isso, né? A Nath falou assim, não, mas não é possível, você não falou com o Léo? Léo, você não falou com a Karen? Aí agora não, Nath, nós falamos, viu? A gente se conhece faz muito tempo. Tipo, falar assim, Mas você quer comentar, às vezes é por Karen, interesse que ele tá sentido? falando com a gente, porque ele tá lá no Brasil com o curso dele e a gente tá aqui no Japão. Para ele pode ser interessante ter contatos do Japão, é status para ele. Pensei sobre isso também. E Foi. depois Deus foi mostrando que não era isso, tem algo por trás de tudo isso. E a gente
é ser humano, então a gente pode pensar que essas coisas. Aí acontece mesmo, né? Acontece, pode acontecer sim. Só que aí Deus me mostrou que não, que o Léo realmente é uma pessoa diferente. Deus me mostrou o coraçãozinho lindo que ele tem, e juntamente com a Nath, os dois ali. Eu falei, ah, que coisa, como que Deus é bom. Então eu fico bastante feliz de Deus me dar essa oportunidade de ver junto com vocês, de estar caminhando e olhando, porque a gente já fica feliz de ver o outro caminhando, de ver o sucesso do outro, de como que ele está evoluindo, como que ele está enxergando o trabalhar que Deus. Eu acho isso muito lindo. Ah, claro que amo quando Deus trabalha na minha vida, quando Ele abençoa. Quem que não quer ser abençoado? Mas a gente fica feliz quando a gente vê as histórias de superação, o trabalho que Deus faz, os anjinhos que Ele coloca ali, as pessoas que Ele usa. Eu acho isso muito lindo. É o que eu mais gosto quando Deus trabalha na vida dos outros, é de eu poder vivenciar, estar de perto, estar olhando. Às vezes a pessoa não está nem enxergando, mas eu falo assim, gente, a pessoa não está vendo que foi Deus que colocou aquela pecinha ali para fazer aquilo ali, aquele outro ali, ela não está vendo que não é coincidência. E eu fico olhando, eu fico assim, maravilhada com o poder e a misericórdia que Deus tem com a gente. É isso. E assim, a Karen, ela falou uma coisa, Léo, que ela falou, né? Ela tinha falado isso, mas para ele ter uma conexão com o pessoal do Japão, talvez seja, né? Passou isso pela cabeça dela, e aí quando eu fui contar para ela que a gente conversou, eu falei exatamente antes dela me contar isso, eu falei, olha, o Léo falou assim para mim que antes ele até se preocupava, né, com número, com isso, com aquilo, né, mas que ele está indo mais agora realmente com o que Deus fala com ele, né, e eu tenho certeza, Léo, não tenho dúvida nenhuma, não tenho sombra de dúvida que naquele dia foi Deus falando literalmente para você me dar uma chance, sabe, conversar comigo, porque eu estava precisando, ele sabia disso, sabe, e usou você, através de você, porque você me fez um desafio que muitas pessoas já tentaram me ajudar e eu não consegui, né, lidar com essa situação, eu não consegui ir à frente e eu consegui em 3 dias sanar algo que assim eu precisava sanar faz muito tempo. Então, assim, foi Deus mesmo que usou você e eu agradeço, assim, minha gratidão mesmo por isso, por essa conexão. E quando eu falei isso para Karen, eu falei, Karen, mas a gente pode pensar assim, mas ali a Karen falou, não, é a resposta de que realmente não é por interesse, né? Porque realmente ele tá de coração para nos ajudar. Inclusive, Léo, não sei se você lembra, mas eu falei isso para você também, que quando eu comecei no Instagram, eu me preocupava, às vezes, no começo com números, né? Com o número de pessoas na live, com o número de pessoas de curtida, número de comentário. Só que depois que eu me desapeguei disso, e isso é uma das coisas que eu ensino para as meninas, né? A Karen, que é minha aluna, sabe? Eu ensino muito, eu bato muito nessa tecla. Não se preocupe com número nenhum, porque o número não traz o resultado que você quer. O número, na verdade, às vezes assim, só vai só te prejudicar, não vai te ajudar. Então, se preocupe com qualidade, se preocupe em estar com pessoas realmente conectadas com você. Se preocupe em estar com pessoas que realmente incentivam o seu trabalho, se espelham em você, sabe, se inspiram na sua história, né? Então, eu falo muito isso, de inspiração de história, né? Histórias de inspiração. E eu busco sempre trazer isso no meu Instagram, pelo menos na minha página, inspirar as pessoas a elas se desafiarem, a elas, sabe, a vencerem, a criarem desafios para elas mesmas, né? A vencerem seus próprios medos e tudo mais. Inclusive, Léo, não sei, a gente não conversou antes da live sobre isso, né? Mas eu tô num desafio muito grande agora da minha vida, né? Que para quem está me acompanhando há mais tempo sabe, mas para quem não acompanha, só brevemente, para vocês entenderem, eu saí de uma fábrica, eu trabalhava há 4 anos, tinha um emprego estável, né? Para poder empreender. Só que nessa de empreender, teve altos e baixos, né? E desculpa, nem sempre sai como a gente gostaria, e hoje eu tô num grande desafio. Esse desafio de viajar pelo Japão todo, fazendo atividades que ninguém tem coragem de fazer ou que tem medo de fazer. Principalmente mulheres, né? Desculpa, gente, o ar-condicionado tá ligado, eu fico falando e começa a secar minha garganta aqui. E aí, eu estou me desafiando nessa nova etapa de fazer várias atividades que muitas mulheres não fazem. Que é na construção civil, que é limpeza, às vezes, de hotel, de rua, um monte de outras coisas. E eu quero continuar isso para incentivar as pessoas
a se desafiarem também, sabe? Eu vou tomar uma água enquanto vocês falam. Uau! Não, é muito interessante isso, né? Depois vocês vão contar as histórias com detalhe, gente. Eu não estou explorando tanto a história ainda, que eu estou querendo mostrar aqui uma coisa que eu às vezes me questiono, né? E eu vou perguntar para vocês. Como é que vocês olham, por exemplo, porque se a gente olhar no tempo cronológico, no tempo cronos, tudo que nós já vivemos em menos de 2 meses para eu, Léo, era desafiador. Por quê? Porque eu era aquele cara extremamente desconfiado. Para eu falar com alguém, ou para eu chegar num nível tipo, para eu ter dado aquela tarefa que eu dei para você há 3 anos atrás, esquece, eu não sei, ela não me conhece, ela não é minha cliente, ela nem nada disso. O que ela vai pensar? O que ela vai falar de mim no grupo? E, enfim, como é que é isso para vocês? Como é que vocês têm processado isso? Porque eu acredito que é justamente isso que está mudando a minha vida nos últimos 2 anos. Eu me conecto com pessoas e você vai de peito aberto. É igual aquilo, se eu me decepcionar, tem problema nenhum, mas você se decepciona uma vez só. Agora, se você fica com muito dedos, você possivelmente não cria uma conexão real e aí, de fato, você vai se decepcionar com você mesmo. Então, assim, isso para mim tem sido cada vez mais, mas lógico que o que aconteceu entre nós aqui foi algo realmente, tipo, se eu pegar nos últimos 1 ano, em 2022, foi algo realmente muito forte. Porque aquilo, não sei para você, Nath, mas mexeu comigo. O fato de eu me questiono muito. Pô, por que ela vem contar para mim? Tem tanta gente, ela me conheceu agora, gente. Então imagina que você que está assistindo a gente, você tem um segredo, né? Ou algo que você guarda, que tá dentro de você, que você compartilhou com pouquíssimas pessoas na sua vida, e aí que você encontra alguém e em menos de, sei lá, 3 semanas, 4 semanas, você está contando, você está dividindo isso com uma pessoa. Eu não sei para vocês, mas isso me chama atenção, né? E o que vocês atribuem isso? Tanto a Karen quanto eu queria que vocês ouvissem vocês falarem a respeito dessa questão do cronos, né? Do cronológico. Como é que é essa noção de tempo para vocês? E de verdade, Nath, o que você sente que fez você de fato contar para mim o que você contou? Fiquem no final da live, nós vamos contar no final da live, hein? Bom, eu já vou responder, Léo, antes da Karen até falar da parte do tempo, desse tempo que a gente está, de 2 meses, mas eu já vou responder logo, né? Não tem nenhuma sombra de dúvida, né? Foi uma oração que eu fiz para Deus e Deus deixou bem claro que era para eu falar para 3 pessoas, né? Porque eu estava vindo, vamos ver até que parte que eu posso contar, então, esse pedacinho bem rapidamente. Eu estava vindo numa fase desse ano de 2022 que passou, numa fase onde eu estagnei algo que era uma meta para mim, eu estagnei, eu parei, né? Por quê? Por causa de medo, por causa de, enfim, né? De vários outros motivos, né? E eu simplesmente parei. E estava chegando no final do ano, a gente vai fazendo a retrospectiva, e eu fui, né? Eu oro muito, eu falo muito com Deus, e em uma dessas orações eu falei, Deus, o que é que tá faltando ainda, né? Falta poucos dias para esse ano acabar, né? O que é que tá faltando, né? Que eu não fiz, né? E na hora da oração já me veio aquilo que estava estagnado, que eu já, né, tinha abandonado no ano inteiro de 2022. E eu percebi que, assim, eu precisava, pelo menos, vamos dizer assim, subir um degrau. É como se todo ano eu subisse alguns degraus e aquele ano, 2022, eu não tinha subido nenhum. É como se eu tivesse ficado no mesmo andar, né, do prédio. E eu falei, não, eu preciso subir um pouco mais. E aí foi nessa oração, e nessa oração Deus mostrou a Karen, me mostrou mais uma pessoa e me mostrou você por último, Léo. Mas aí eu não quis. Eu falei, não, eu não vou contar para ele. Eu conheci ele agora, eu nem sei quem ele é, nem... E sabe assim, e aquilo assim, sabe quando você abafa o caso? Fala, não, ele não precisa saber. E aí eu contei para Karen, contei para essa segunda pessoa, e aí conversei, né, com toda a situação com as 2 pessoas, mas aquilo ficou, sabe, me martirizando. Só que eu abafando, né? Quando você fala assim, não precisa, já 2 tá bom. Só que daí naquele dia que eu te contei, foi o dia, Léo, que você me pegou de surpresa e falou, Nathani, você pode entrar agora no Zoom rapidamente para a gente conversar? E eu achei que você ia falar sobre alguma outra coisa do grupo de transbordo, para eu ajudar, para fazer, até porque, né, você sabe que eu conheço bem sobre Instagram, né, sobre as estratégias, eu pensei que fosse alguma coisa nesse sentido.
Mas quando a gente entrou no Zoom, era talvez até o sentido, mas na hora, Deus já puxou a gente para esse lado, sabe? Você começou a falar de algo muito assim espiritual e aí não teve como, né? Não teve como fugir. Aí é como se Deus falasse, não, agora, minha filha, você vai ter que falar agora, porque não tem para onde você ir. Foi isso. Então, assim, não tem outra explicação. Foi realmente uma oração de Deus mesmo, uma resposta de Deus, e eu fiz o que ele me mandou. Simples assim. Karen, você. Uau! E você, Karen, como é que você olha para tudo isso? Porque eu tenho uma ideia também, eu vou falar aqui a respeito Essa depois, situação é parecida até com uma situação que eu falei esses dias no QGR ainda, que no caso é que eu vivenciei, que eu já orei um tempo e me questionei assim para Deus, por que que eu estou trabalhando nessa fábrica ainda? Eu estou saturada, já estou fazendo outro trabalho paralelo. O que que eu estou fazendo aqui ainda? O que que me prende aqui ainda? Um tempo atrás, isso, né? E aí aconteceu uma situação que era inusitada para mim, de chegar uma pessoa, de vir conversar comigo, uma pessoa que não tem intimidade comigo. Foi igual o que a Nath fez com você, não tem intimidade nenhuma comigo, e veio conversar, e veio desabafar, e veio falar coisas da vida dela. E eu fiquei assim, tá. E são coisas que é incomum comigo, coisas que eu vivenciei também, e que são coisas que eu superei. Então aí eu entendi o porquê que eu ainda estava ali, por que que eu ainda estou ali, fazendo alguma coisa ali, que é na nossa visão limitada, né? Que Deus vê além do que a gente vê. Então a gente acha às vezes que a gente está num lugarzinho ali só para apertar parafuso, só para soltar a porca, né? A Gili lembra, né? Então, do propósito, falamos sobre propósito, que eu falei, eu não entendo porque estou nessa fábrica, eu não aguento mais aqui, já estou fazendo outra coisa, desenvolvendo um outro trabalho, mas eu continuo aqui, sabe, meio saturada. E aí foi acontecer um negócio com a pessoa e eu fiquei assim, meio, tá bom, senhor, entendi, vamos ficar aqui ainda porque Deus quer eu aqui ainda para fazer alguma coisa, o que eu não sei, mas eis-me aqui. Então aqui eu ainda estou. Então você e a Nath, eu vejo que foi a mesma coisa. Tipo, era para acontecer, ela tinha que falar para você, e agora a sua missão, meu querido, você já sabe que ele já te falou. Se ele falou que é para você ir e que ele vai te dar o chão, é só você botar o pezinho. Isso eu também já te falei. calma, gente, no final a gente vai contar, no final da live, no final da live. Ela deve estar, será que eles vão contar mesmo? Não, calma, nós vamos dar um spoiler no final, não tem como ficar sem, gente. Mas eu tô aqui provocando nisso, porque acho que é o que mais mexeu comigo ano passado, gente. Foi um pouco do que a Natane falou. Na cabeça dela, não fazia lógica nenhuma ela contar. Gente, quando a gente tá em obediência... Ai, minha bateria ficou fraca, pera só um pouquinho. Vai cair só para não dar spoiler. Quando... Não, a gente abre de novo, não tem problema, até parece que eu vou ser vencido pela tecnologia. Gente, quando a gente está em obediência e segue o coração, a nossa cabeça vai estar contrária. Eu falo por mim, o maior desafio de 2022 foi seguir o coração e a cabeça falando, mas larga a mão de ser idiota, larga a mão de ser bobo, mas por que você está fazendo isso? Mas por que com essa pessoa? Mas por que com isso, com isso, com isso? Só que a hora que você faz o que está no coração e entra, né, de fato vive o favor, o exponencial acontece. Então, assim, eu agradeço e hoje eu entendo, né? Ah, o Léo, não, eu só fui um instrumento usado por Deus, porque hoje, toda vez, antes de uma reunião, antes de uma live, eu faço a minha oração e falo, me usa para falar as palavras. Então, eu entendo que eu fui usado, mas todas as outras pessoas que, por exemplo, antes tentaram, no bom sentido, tentaram não, cumpriram o papel dela de tentarem no sentido de provocarem a Natane a executar uma ação, foram fundamentais. Se elas não tivessem feito o papel, possivelmente eu não teria sido usado e ativado ela. Mas é só um começo. Porque ela sabe que, às vezes, gente, você tem um processo que você vai abrir uma porta. Você tem dificuldade de abrir a porta está emperrada, a chave não gira direito. Depois que você abriu a porta, uau, abriu a porta. A Natane abriu uma porta. Nem começou, porque agora ela tem que entrar nessa porta e realmente viver o que está atrás dessa porta. Então, muitas das vezes, algumas pessoas vão parar. Inclusive, Nath, você me mandou aquele áudio, depois eu vou te responder, depois eu vi. Então, eu te respondo ainda hoje.
Mas é justamente isso, gente. Não é fácil o depois. Às vezes, assim, nossa, e para o nosso cérebro, ela pode falar assim, não, já cumpri, então, nossa, que legal, mudou minha vida. Não. Só vai aumentando a intensidade. Então, o recado que eu poderia dar para todo mundo, que eu tenho vivenciado, e aí achei muito interessante trazer as duas, porque nós tivemos esse contexto, porque aí foi algo muito real que eu fui usado. Porque eu já tive na situação inversa, entendeu? De eu estar na situação da Nath, de alguém muito, num espaço de tempo muito curto, da pessoa me ativar, né? Ou da pessoa me provocar, ou da pessoa me gerar, que é o caso no meu batismo. Uma hora eu conto isso com detalhes, mas eu conto lá, né? O Thiago Rocha, o Alê. Cara, eu queria bater nesses caras. Se eu tivesse na hora o poder, eu tinha dado um murro na cara do Thiago Rocha, um murro na cara dos caras. Por quê? Porque o Thiago Rocha, eu caminho com ele, o cara viu eu chorando igual uma criança, desesperadamente, e esses caras me ignoraram. Só que hoje eu entendo o porquê, né? E a pessoa que me batiza, a pessoa que me ativa, foi algumas horas depois, parecia que estava tudo armado. Aí eu consigo entender o sentimento. Parecia que estava todo mundo conversado, que Deus tinha conversado, ó, você vai, Thiago, você vai agir assim. Eu estava com o Silas, Silas, você vai agir assim. Fulano, você vai agir assim. O Léo vai se comportar assim. Mas tá tudo certo. Eu preciso usar vocês pro Léo ficar com uma raiva, com uma ira absurda dentro dele, mas fica tranquilo que o dele tá preparado. Só que a gente só vai entender depois que acontece, né? No começo você fica pé da vida com a pessoa, porque o racional não entende. Então, como é que é? Faz sentido isso para vocês, né? Com certeza. Muito. Tá? Então, ó, duas coisas. Deixa eu até validar com vocês, que parece que tem bastante gente aqui do Japão, né? O Fala Brasil, agora é o Fala Brasil, Fala Japão. Eu vou fazer assim, Léo, ó. Fala pro pessoal escrever nos comentários. Quem for do Brasil, fala Brasil. E quem for do Japão, fala Japão. A gente saber da onde o pessoal é. Boa, boa aí, ó. Boa. Vamos lá, vamos agitar isso aí. Se você for do Japão, você fala Japão. E se você for do Brasil, você fala Brasil. Vamos ver como é que tá a audiência. Nós estamos em 28 pessoas. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque eu quero cada vez mais... Ah, e um ponto, deixa eu só lembrar. Quando a gente fala, tem interesse? Gente, vamos ser sinceros, tem interesse. Tudo tem interesse por detrás. A questão é se o interesse ele tá acima do que o Léo, acima do ego do Léo, acima do ego da Nath, da Karen, e se esse interesse está conectado com o reino. Então, no fundo, tem interesse. Então, o meu interesse em ativar as meninas e serem ativados... Porque eu confessei com elas também algo importante da minha vida, porque Deus tem me mostrado isso e eu ainda fico me escondendo, né? Ele fala, até quando você vai ficar calado? E é justamente essa troca que a gente cresce. Então, assim, tenho interesse? Lógico que tenho. É legal aqui pro Instagram, nossa, as meninas do Japão, eu tenho falado, é óbvio. Só que se esse interesse for só o interesse da terra, ele não perdura. Se for um interesse conectado no alto, que todo mundo estiver se desenvolvendo, se potencializando, porque onde dois ou mais estiverem ali, eu estarei, isso perdura e isso frutifica. Então eu quero que vocês entendam que às vezes até, não tinha interesse. Tem interesse sim, a gente tem que parar de conversa fiada, tem interesse. Mas esse interesse é meu, é da Nath, é da Karen, ou é um interesse em comum por algo maior? Quando você entende, e eu vou tirar o proveito disso, a Nath, a Karen, todos vocês vão entender. Pelo jeito aqui o Japão tá mais em peso, ou não? Tem bastante. Tô vendo aqui a turma falando. Tá equilibrado. Tá equilibrado. Fala Brasil tem bastante também. Mas, Léo, faz todo sentido o que você falou. Faz todo sentido. E eu acho que é assim, é o que a Karen falou, não existe coincidência. É Deus que conectou a gente por um propósito e a gente só tá seguindo esse propósito simples assim, né? Não tem explicação maior que isso, né? O que eu ia perguntar, só para fechar, até fazer uma pesquisa, já que tem uma galera do Japão. Para vocês, no domingo de manhã é legal? Vocês estão no domingo à noite aí, né? Vocês estão se preparando para entrar a semana. Por quê? Porque eu quero começar a fazer lives. Então eu quero fazer uma live só com a Natane, aí eu quero explorar a história dela. Tem muita coisa. Então nós falamos por que ela chegou onde ela chegou, ela tem uma trajetória incrível. A Karen também, então a Karen que levou o Japão, ela já falou, mas eu quero explorar isso. Então, possivelmente, eu estabeleça que os domingos de manhã, e aí eu queria validar com vocês, Léo, às 9 ainda fica tarde, porque aí é 9 da noite, nós vamos dormir. Nada me impede de transferir a live das 8h08 para a live de convidado de fora. Então, de sexta eu tenho convidado do Brasil, domingo eu teria convidado de fora. E eu faço o Léo Responde, por exemplo, no sábado. Eu queria validar isso com vocês. Por quê?
Porque aí, por exemplo, no domingo que vem, que é a Gi e a Juliana, tá? Eu estou consultando até as duas aqui. Eu ficaria mais até confortável de ter uma por vez para eu explorar bem a pessoa. Aqui fazia sentido trazer as duas, porque eu queria dar, né, mostrar isso que aconteceu na minha vida para as pessoas que estão à volta de mim, eu acho que a Nath que estão à volta dela, a Karen também, que às vezes pessoas que aqui na Terra se conhecem há pouco tempo podem ter uma intensidade, uma intimidade que às vezes você não tem com pessoas que estão na sua vida há 10, 15 anos. Porque eu disse coisas para elas, por exemplo, depois, que tem muitas pessoas que não sabem. E a Nath confidencializou algo para minha vida que eu sei que são pouquíssimas pessoas que sabem na vida dela. E se você é amiga dela há muito tempo, não se sinta excluída. É um processo maior, não é um processo meu ou um processo dela, é um processo de Deus. E no momento certo, que é daqui a pouquinho, tá chegando no final da live, você vai saber. Só que não. No bate-papo individual com ela. Mas, enfim, vocês entendem isso? O que vocês acham que faz sentido para vocês do Japão? Porque eu não entendi ainda, de verdade. Agora aqui eu quero até... O que Deus quer comigo no Japão? Gente, porque poderia ser Europa, poderia ser Estados Unidos, poderia ser qualquer outro país. Mas é Japão. E eu não sei por quê. E é interessante, né? Vocês falam do QGR de mulheres. A maior parte das minhas clientes são mulheres. Eu tenho algo com o feminino que eu preciso ter clareza, né? Por quê? Porque, gente, de verdade, quem vai mudar o mundo, quem tem a capacidade é a mulher. O homem é um mero instrumento que, se for bem usado e manipulado na mão da mulher, faz um regaço, faz um estrago. Quando está muito bem alinhado masculino e feminino, só que o masculino é o xerecão, é o ogrosão que só vai e executa, não pensa muito. Quando você tem uma mulher que tem essa habilidade de conduzir o homem com maestria, é só você ver os grandes feitos. Então, eu sempre vou dar um exemplo lá do Flávio Augusto com a Luciana, o Silvio Santos com a Iris Abravanel, o Bill Gates com a Melinda Gates, o Barack Obama com a Michelle Obama. Você sempre tem. E todos esses homens só se tornaram os homens que são por causa das mulheres que estão ao seu lado. Do contrário, nenhum deles possivelmente teria alcançado o que alcançou. E eu vejo isso hoje. Né? Eu só sou esse homem, eu só estou aqui falando com vocês porque uma mulher não desistiu de mim em 2016 e não aceitou o nosso divórcio. Né? Eu pedi o divórcio, ela não aceitou. Mas bora lá, não quero me alongar mais não. Como é que vocês veem isso, vocês duas? Faz sentido? Domingo é melhor? Eu acho ótimo domingo. Esse horário mesmo. Às 9. Pra mim, Karen. Às 9? Porque aí eu mantenho minha live normalmente e eu faço às 9 com convidado. Para mim não tem problema nenhum, é top. Entendeu? Domingo de manhã eu fico aqui das 8 às 10, 10 Para e mim meia, também, online. esse horário, eu não sei pro pessoal que está aqui, que está nos assistindo, se eles puderem colocar as meninas que estão no grupo, Coloquem aí, gente. Tá só, às vezes não é nem quem vai participar, tá, gente? É todo mundo que vocês vão ser ouvintes, né? As pessoas que gostam de assistir as lives. Coloca aqui pra gente também, se vocês preferem no domingo, para quem tá aqui no Japão, né? No domingo de manhã ou à noite. No meu caso, Léo, eu sou sincera em dizer que eu prefiro domingo à noite também. Porque normalmente, domingo de manhã, eu dou a mentoria, né? Eu dou os cursos, dou as aulas, o máximo que eu posso, eu faço no domingo de manhã, né? Então, eu também prefiro domingo à noite. E daí é mais ouvir mais o pessoal que tá aqui também no Japão, se eles puderem dar a opinião deles. Acho que eles vão colocar aqui, ó. Domingo de manhã no Brasil e à noite no Japão. A Gi colocou. Mesmo horário. Então, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui que vai ficar isso aqui. Então, nós vamos ter. Por quê? Porque, de novo, gente, não é sobre o Léo, sobre as meninas, mas eu consigo perceber que Deus está me usando, porque tem muitas mulheres hoje que têm um propósito em comum, mas elas não conseguem se falar ou unir forças. Eu dou um exemplo da minha esposa. Minha esposa foi transformada na maternidade. E eu não sei, eu ainda desconheço uma mulher que não foi transformada na maternidade. Mas às vezes ela tem dificuldade de reconhecer porque a maternidade transforma a mulher, mas normalmente o início da transformação é dolorido. A grande maioria das mulheres tem depressão pós-parto. E às vezes nem sabem que tiveram, entendeu? Hoje a gente tem essa clareza e esse entendimento porque a Marla teve nas últimas 2 gravidez. E a gente está trabalhando juntos de como que nós vamos enfrentar agora com a Laura. Acredito que vai ser um processo mais tranquilo. Mas, enfim, estamos combinados, então. Porque aí, possivelmente, eu vou mudar até algumas coisas. Ju, eu vou deixar a Ju definir também. Mas, Ju, se você quiser estar comigo na sexta-feira, dia 10, que nós combinamos, a gente mantém. Ou eu trago você para o domingo.
Então você faria no domingo, dia 12, entendeu? Eu começaria a ter esse encontro com a galera de fora. Inicialmente eu tô vendo que é o Japão. Eu não sei porque esse clube da Luluzinha de vocês Esse clube é é forte. muito Você viu? A bacana, é Mari muito entrou forte. aí, a Mari foi aí, Mas que junto com a Gia abriu esse grupo maravilhoso que a gente estava falando dela no começo. E realmente, Léo, não sei explicar, o grupo realmente, assim, é uma coisa assim que não tem cobrança, sabe? É algo que é realmente uma apoiando a outra ali, cada uma entendendo o seu momento, sabe? Então, acho assim que é um grupo assim muito abençoado que Deus nos deu aqui no Japão, porque é difícil explicar, Léo, mas aqui no Japão, talvez a gente vai poder aprofundar mais isso nas lives individuais, né? Mas aqui no Japão a gente sente uma certa dificuldade de ter grupos, de ter comunidades, de ter convivência, porque as pessoas mudam muito de cidade, mudam de emprego, as pessoas não é igual no Brasil, sabe? Que você vai ali, tem uma vizinhança, ou tem um grupo de amigos, e tem um grupo de colegas de trabalho, que você consegue estabelecer assim, um caminhar juntos, assim, sem muita Convívio. disrupção, né? Tipo, e aqui não, aqui as pessoas voltam do nada para o Brasil, vão para a Austrália, vão para o Canadá, vão para a Irlanda, de repente a pessoa está trabalhando hoje com você, amanhã ela já não está mais. Então, assim, é muito assim, então você toma vários choques nesse sentido. Então é difícil você achar pessoas com que você confie. E esse grupo, por incrível que pareça, a gente se conhece há muito tempo no grupo, mas pessoalmente a gente se foi conhecer no final do ano passado agora, né, Karen? A Karen sabe, a gente foi se Sim. encontrar pessoalmente bem no finalzinho. Mas a gente já está aí há um tempo se conhecendo e aquela coisa de se ajudar mesmo, sabe? Então, por isso é muito gratificante essa conexão. E é isso que eu acho que a gente está tendo isso com você, sabe? No transbordo, no seu grupo de transbordo, é a mesma coisa. Não tem uma cobrança, não tem nada, mas assim, a gente se sente ali acolhido, né? E a gente sabe que é um caminhar ali que estão todos juntos buscando o mesmo propósito, né? Então é a mesma coisa. Acredito que tá o mesmo sentido, assim, sabe? Dos grupos. e essa é a vantagem da tecnologia, né? Unindo. Romualdo, obrigado por começar a me seguir aí. Tamo junto. Galera, quem ainda não segue essas duas, por favor, sigam as duas, que às vezes é da minha audiência. E quem for da audiência delas e fizer sentido, estou aqui todos os dias às 8h08, falo de família, de finanças, de educação financeira, trabalho com investimento há 15 anos, tá? Mas e você, dona Olha, Karen? a Ju tinha feito um comentário, eu acho que também pode ser válido aqui, validar o comentário dela, que ela tinha falado assim que o Léo veio ensinar finanças pra gente que está aqui no Japão. Eu vi esse Porque comentário. realmente a gente, o povo do Brasil vem para o Japão para guardar dinheiro e às vezes acaba até se perdendo. Não guarda, só gasta, não consegue ir embora. Daqui a pouco muda, não sabe o que é da vida. Vem para cá, vou ficar 2 anos, daqui a pouco tá aqui 10. Fala que vai então daqui a pouco tá comprando um carro caro, comprando casa. A pessoa não tá definido o objetivo que ela quer. E em relação às conexões, esses negócios, a gente se sente muito sozinho, sim. Eu falo para as pessoas quando eu conheço elas, assim, eu fico contente, porque eu falo assim, gente, igreja é a gente, né? A gente vai ali num lugar que tem ali, num templo, que seja, mas a gente tem que conhecer a Deus, porque a gente está aqui no Japão, aqui é muito frio, as pessoas são muito frias, e a gente não conhece e não confia em ninguém, porque foi o que a Nath acabou de falar, daqui a pouco foi embora. Aí você tem uma amiga, daqui a pouco você não tem mais amiga, e você confiou achando que tinha uma amiga e um segredo, ou que seja, daqui a pouco mudou tudo. Então, assim, fala, gente, tá aqui no Japão é só por Deus, é só você conhecer a graça pra você conseguir ter força de caminhar, porque é uma luta diária. Na fábrica tem as panelinhas, tem aquelas tretas de uma pessoa acha que é melhor do que a outra. Eu falo, mas, gente, no fim a produção é da fábrica, não é a produção da Karen, não é a produção da Natânia, é a produção da fábrica. Se ela não produzir e vai ficar sobrecarregado. Mas, gente, tem que pensar que é todo mundo uma coisa só. Mas não existe isso aqui.
Não existe. Há muita briga, há muita disputa desnecessária, muita mesquinharia. E eu acho que nessa parte que Deus vem para poder mostrar para a gente também que não é assim e que também Ele também está vendo a gente estar aqui, está longe do Brasil às vezes até teve contato ali, conheceu o caminho e vem para cá e acha que está perdida. Não, também não está perdido não, porque não tem ovelha desgarrada não. Deus vai lá e volta para cá. Traz de volta para cá, usa os anjinhos dele ali também, para colocar no trilho de novo, para colocar no caminho, porque não importa onde a gente estiver, se está plantado no nosso coração, ele vai estar com a gente onde a gente estiver. Então eu acho bacana e legal isso. Não só o nosso grupo, mas os demais que possam vir a ter. Você se preocupar com o bem do outro, respeitar. As meninas se respeitam demais nesse grupo, a gente se acolhe demais. E a gente se conheceu, realmente, muitas meninas foram se conhecer ao vivo mesmo nesse encontro que teve aí. Eu já tive o prazer e privilégio de conhecer a maioria, né? Graças, né? A gente viaja, a gente vai lá conhecer elas. Mas tinha muitos que não se conheciam e foi um encontro lindo, incrível. E tá vindo mais novidades aí, junção com outro grupo também, que vai ser 2023, vai ser só bênção. Vocês aguardem, vocês aguardem. Amém, amém. Uau, que legal, gente. Aí estão falando de eu estar no Japão. Vocês estão espalhadas no Japão por várias. Se eu for pro Japão, a gente não vai se reunir, porque a gente é faz o Japão todo e pra onde você vai, né? Você não tá entendendo. Não, eu tô brincando, porque é que o meu filho não tá aqui na live hoje. Porque depois que ele tá vendo, né, esse movimento, ele falou assim, papai, vamos mudar a viagem. Quando que nós vamos pro Japão? Só que ele associa o Japão com comida japonesa. A comida que ele mais gosta é a comida japonesa. Enfim, e é interessante. Algumas coisas estão acontecendo, é doideira, mas enfim. Japão tá no nosso roteiro, quem sabe a gente antecipa em função de muitas coisas, né? Mas no que eu puder contribuir, gente, eu já me coloco à disposição. Não sei como é que funciona, se vocês quiserem se reunir, a gente fazer um Zoom, eu tô realmente à disposição. Certeza que todas vão querer, viu? Tá? Ainda mais a Maria, a gente tá aqui, ó. As meninas estão tudo aqui, a Érica, estão todas em peso aqui. Com certeza elas vão topar. Uau! Ó, então nós vamos fazer uma coisa. Aí eu quero ver se vocês estão em peso mesmo. Nós daqui a pouco estamos caminhando para o final. Essa live vai ficar salva, tá? Eu vou colaborar ela com a Natane. Vou marcar a Natane, vou marcar a Karen nessa live. E se vocês colocarem nos comentários. Então, assim, sei lá, alguma coisa... Léo fala no Japão. Fala Léo no Japão. A gente cria uma hashtag, vocês dão a ideia aí. E aí, se isso atingir, vai ser uma honra, vai ser um prazer. Só que o inverso também vai acontecer, né? Vocês vão precisar cada vez mais. Eu sei que a Natane... Tá? Eu não sabia, o negócio da garrafa é da Karen, então eu ia perguntar. Aí, ó, uma garrafa dessa. Pode... Olha, a Karen da cadela também. Pode fazer um mini merchan. Não, pra falar a verdade. Você vende online? Dá pra comprar em qualquer lugar? É do Brasil, é do Brasil aí. Brasil? Depois a gente conversa aí, meu querido. Brasil aí. Ah, então pronto. Então, terminando a live, você já pode me mandar uma mensagem. Léo vem para o Japão. Não, calma. Léo fala para o Japão primeiro. Calma, a gente pode começar pelo Zoom. A gente pode estreitando esse relacionamento. Gente, um passo de cada vez. Vamos devagar, mas estou brincando. Nós vamos criar isso, tá? Então, ó, tá intitulado todo domingo agora. Então, às 9 da manhã, eu vou ter uma convidada aqui para falar do Japão. E aí, eu quero explorar a história. Então, a Nath vai voltar, a Karen vai voltar, porque aí eu quero explorar a história delas. Por que elas foram? Porque, gente, às vezes a gente esconde a nossa história, mas a nossa história é que vai inspirar e conectar com a outra pessoa. A gente até conecta por conhecimento, por afinidade, só que a gente mantém por se identificar com a história do outro. Falar, caramba, eu também passei por isso. Nossa, então eu não estou sozinho nesse barco. E aí você, né, caminha junto nessa jornada, por quê? Porque a gente vai se ajudando e vai se conectando ao longo do tempo. Meninas, eu queria uma mensagem final aí. O que vocês têm a dizer, Karen, Natane? A gente vai caminhando para o fechamento. A gente poderia ficar horas, mas eu quero, às vezes, justamente para dar possibilidade da pessoa assistir com tranquilidade. Fica uma live muito extensa, fica ruim depois para assistir. Então eu quero ali manter. Essa foi a primeira, digamos assim, com as mulheres do Japão. Então a gente extrapolou um pouquinho. Mas ali 50 minutos, uma hora, eu acho que é ideal para ficar gostoso depois de assistir novamente. Entendeu? Ó, deixa eu falar logo, porque eu já tô nervosa, mas agora eu já fiquei... Para quem não falar,
né? Para Quem quem não mais? fazia live, eu sou tímido, eu vou me Na preparar. verdade, essa é a minha estreia. É a minha estreia. Falei para as meninas do outro grupo lá do Brasil, falei, gente, é minha primeira live que eu vou fazer. Eu nunca tinha feito uma live assim. E assim, tá sendo incrível estar com vocês. Estou adorando. Tava com a mão gelada, mas agora eu já fiquei mais light, tá? Sobrevivi. E assim, estou à disposição também. Quando vocês quiserem conversar sobre a palavra de Deus, sobre os produtos, sobre o que vocês quiserem, porque a gente aqui no Japão, a gente percebe que as pessoas são muito carentes, elas não têm ninguém que ouve elas. Elas não se sentem acolhidas. Então, eu vou na casa dos clientes, os clientes querem falar. Eu fico lá escutando. Eles querem falar, eles são carentes, gente. É verdade isso. Então, assim, a gente está aqui, eu estou aqui para isso. É uma das minhas missões. O meu trabalho, eu falo que é uma das minhas missões, o meu trabalho. Uma outra hora a gente vai conversar sobre isso, eu falo mais a fundo. Mas faz parte também. Eu vejo que Deus tem que trabalhar nisso também. Às vezes as pessoas podem achar, ah, não, mas é só mais um produto. Ou às vezes as pessoas falam, ah, mas cara, faz a sua marca, uma coisa sua. Eu falo, mas gente, isso aqui tem outras coisas por trás. Que isso aqui eu fui buscar. Eu falei para Deus assim, Senhor, como que eu vou fazer um negócio que eu não conheço ninguém? Eu não conheço ninguém para trabalhar com isso daqui. Mas Deus me mostrou uma pessoa que estava ali, que era uma pessoa que eu conhecia. O meu filho está com 22 anos, há mais de 15 anos eu conhecia a pessoa que eu olhei e falei, não acredito que ela tá. Eu falei, amém. Eu falei, Senhor, me mostra, coloca alguém para eu ver que o Senhor tá comigo nesse negócio, porque senão eu não vou entrar. Não conheço ninguém, é uma coisa totalmente nova. Não me sinto capacitada para fazer esse trabalho. Nunca quis ser vendedora. Nunca quis ser vendedora, nunca quis, mas Deus está capacitando, Deus está trabalhando, porque a gente tem que evoluir. Hoje mesmo que o dia inteiro no curso de vendas. O dia inteiro no curso de vendas, porque eu estou tentando me desenvolver para me capacitar, para poder também ajudar as pessoas no físico, mas também o que Deus preparar, quando vai na casa do cliente, o cliente vem e fala um negócio, nossa, eu fico impressionada, porque Deus também usa das pessoas que não são para falar com a gente também. E isso é incrível. E aí, bom, eu já falei demais até. Obrigada, Léo. Obrigada. Ó, mas olha que detalhe, eu agradeço muito, mas, por exemplo, eu já não sabia, não tinha, da idade. Mas vocês conseguem imaginar, quem está vendo pela primeira vez, a Karen com um filho de 22 anos? Eu olho para a cara dela, a conta não fecha, a minha cabeça buga. É isso que nós vamos conversar no individual, gente. É trazer à tona a nossa história, porque a nossa história inspira para que as outras pessoas possam se identificar. Eu vou fechar minha fala, eu falo que é o seguinte, eu acredito, por exemplo, então aqui, a minha alma, a alma da Natane e da Karen se conectaram. E aí é como se eu fico imaginando lá no plano da alma, elas, as três, fazendo um conchavo, assim, agora nós vamos ajudar a Natane lá na Terra. Aí depois ajudar o Léo, ajudar a Karen. É sobre isso. Porque as nossas almas já se conhecem há muito tempo, né? Antes mesmo da fundação. E as nossas almas têm saudades, né? De coisas que os nossos olhos nunca viram. Então, isso que é o interessante. E essas histórias que eu vou começar. Eu queria até que vocês me ajudassem depois nos comentários desse vídeo num tema. Como é que é? Histórias do Japão. Nós vamos criar um tema para essas lives de todo domingo às 9 da manhã, tá? Mas diga, Natane, dá seu recado final. Super voto. Então, ó, a Suzete te deu 22 anos, Karen. Suzete, e eu? Vai, chuta aí. Brincadeiras à parte. Bom, a Natane, uns 50, gente, uns 49. Ai, ai. Bom, brincadeiras à parte. Primeiro, eu quero só comentar, Léo, essa questão da Karen. É doideira isso, sabe? Quando a Karen me conheceu, ela me deu, né, de presente, me presenteou depois que eu virei cliente dela, mas ela me presenteou com essa pulseira. E quando ela fez os testes, eu falei, nossa, não é possível, gente, não é possível, não é possível. E eu comecei a usar e eu sentia muitas dores. Para quem já me acompanha, sabe que eu tenho 2 hérnias de disco, né? E 2 hérnias perto, uma do lado da outra, né? E desde que eu comecei realmente a usar e não parar mais de usar, eu nunca mais senti dor. É um negócio doido isso. E às vezes eu falo, caramba, meu, como que isso, né, pode impactar tanto? E todo mundo que vem e me pergunta, fala, ai, você usa essa pulseira, realmente funciona? Eu falei, gente, funciona. Aí eu faço o teste, um teste que a Karen que me ensinou a fazer, todo mundo fica em choque, Léo, porque realmente o pessoal fala, não é possível, de onde você tirou força?
E lógico, né? Depois com o tempo conhecendo mais, descobrindo, entendendo mais como que funcionam as coisas, eu fui e me tornei cliente da Karen. Peguei a garrafinha e hoje, né, graças a Deus não tenho mais prisão de ventre, essas coisas todas, assim, várias outras coisas que me ajudaram, né? Então, me ajuda hoje, inclusive, a Karen sabe, eu uso uma palmilha no sapato, na obra, que para quem está me acompanhando sabe que eu estou trabalhando em obra, em construção de painéis solares. E aí tá me ajudando bastante, porque eu pego bastante friagem, eu fico o dia inteiro em pé, subo e desço, fico naquela correria toda. Então, me ajuda porque eu não sinto dor nenhuma, minhas pernas não incham mais, né? Então, é tudo coisa assim que se eu não tivesse conhecido a Karen, se eu não tivesse tido essa conexão, eu jamais teria conhecido esses benefícios de produtos dessa forma e talvez nem teria acreditado se outra pessoa viesse falar comigo, né? Mas foi por tanto de conhecer a Karen e entender que acabou, né? Eu acabei, né, virando cliente dela também. Mas, enfim, eu quero agradecer de coração, né? De verdade, por essa oportunidade, mas além dessa oportunidade, eu quero agradecer aos meus seguidores, Léo, porque assim, eu sempre falo que eu tô até hoje no Instagram, ou eu tô tentando, né? Eu vira e mexe, eu fico tentando sair do YouTube lá e fazer meu canal e não sai nunca. Mas vai sair agora vai sair. E assim, eu só tô aqui graças aos meus seguidores, porque é eles que me apoiam, eles que me dão força. Cada comentário que eu leio, sabe? Cada mensagem que eu recebo, eu demoro horrores para responder e eles são tão gentis, adoráveis e entendem, sabe? Que meu Instagram vive abarrotado de mensagens, não dou conta, né? E assim, eu quero agradecer demais, assim, que não, eu costumo dizer, eu posso chamar de seguidores. Posso, mas eu não gosto nem de chamar desse nome de seguidores. São pessoas apoiadores mesmo, sabe, Léo? O que a gente tem é uma comunidade apoiadora, sabe? As pessoas, eu conheço cada uma delas. Elas me mandam as mensagens, eu sei quem é quem, a história de cada um. Às vezes eu demoro para responder, às vezes nem respondo comentário, mas eu sei quem é a pessoa. Né? A Marina estava aqui agora, não sei se ela está aí ainda, mas ela estava comentando no começo da live. E é uma pessoa que sempre está nas minhas lives. E mesmo que eu faça live e ela não está no ao vivo, ela assiste depois, deixa um comentário. Sabe? Então, assim, é aquela pessoa que te apoia de todos os jeitos, sabe? Te vê como inspiração. E é graças a essas pessoas, a essa comunidade forte que a gente tem construído, é que eu tô aqui hoje, Léo, porque eu percebo que a nossa história realmente ajuda as pessoas superarem as histórias dela, né? Às vezes não é igual, mas é parecido, elas se identificam, né? Todo mundo que sabe um pouco mais da minha história sabe que eu perdi meu pai com leucemia, minha mãe teve câncer, eu já tive várias cirurgias, então, assim, passei por vários processos. Então, acho que tudo isso acaba se tornando uma forma de inspiração. A Marina tá aí, ela falou, ó, tá aí. E acaba se tornando uma forma de inspirar. Então, eu quero agradecer a essas pessoas, todas essas pessoas que nos assistem aí, que a gente não se conhece pessoalmente, que é igual você, Léo, não te conheço pessoalmente, só te conheço pela telinha. Espero não, tenho certeza absoluta que eu vou ter a grande honra de conhecer você, sua família, seus filhos. Eu tenho certeza absoluta, isso eu não tenho dúvida. E é isso, agradecer você de novo pela oportunidade. Me esperem que aí na live que a gente vai fazer particular, a gente dá o spoiler. E como assim, gente? Agora vocês ficaram até aqui, então eu vou falar. Mas nós vamos falar, eu vou explorar, porque ela tem realmente um potencial dentro desse coração muito grande, gente. Eu acho que na hora certa, Deus está preparando ela já faz um tempo, e no momento certo, isso. Porque ela tem que se preparar, porque isso realmente vai mudar o nível, o jogo da vida dela, entendeu? Mas legal, é isso. Meninas, quero agradecer muito mesmo vocês, tá? Essa live vai ficar salva, então eu quero que vocês me deem sugestão do tema de todo domingo e eu quero ver lá vocês colocando a hashtag Fala Léo no Japão, alguma coisa nesse sentido. Vamos engajar isso aqui, tá joia? Meninas, grande beijo para vocês. Façam aí, agora não é nem façam um domingo, né? Quem tá aqui no Brasil, façam um exponencial domingo e vocês façam uma ótima semana, né? Vocês vão dormir agora e amanhã já acordam. Isso que é um negócio louco, gente, elas estão no futuro. O dia, eu não lembro com quem que eu falei assim, olha, a nossa live vai ser, o encontro acontece na sexta-feira de manhã. Eu acho que era quarta-feira à noite, né? Alguma coisa assim, ó, vai acontecer amanhã. Aí ela falou assim, não, mas sexta-feira? Eu falei, gente, mas nós estamos na quarta, essa mulher é louca. Como é que ela tá falando sexta-feira? Aí que eu fui me ligar que se eu falar amanhã estando à noite,
Então, tipo, hoje à noite eu vou falar, por exemplo, com a Natânia. Ó, Natânia, amanhã a gente se fala de manhã. Ela vai falar, mas é terça? Eu vou falar, não, amanhã é segunda. É muito Tá. doido isso, gente. Então, agradeço muito vocês, está sendo uma experiência incrível. Obrigada, viu? E é isso, meninas. Beijo no coração de vocês. Obrigada, Fiquem Caio. todas com Deus aí e que a gente faça todos uma semana exponencial. E você, que fizer sentido, todos os dias aqui às 8 da manhã, eu estou transbordando. Amanhã, segunda-feira, à noite para você, de manhã para mim, eu vou transbordar. Segunda-feira o tema é o 10 em 1, é o pior ano da sua vida, lá do Pablo Marçal. Eu venho e Tá transbordo aqui no Instagram. Léo. Gratidão a todos. Obrigada, pessoal. Valeu, Beijo, meninas. Ah, é? Uma coisa, um print, eu esqueço disso. Não, peraí. O print Verdade, das gente, meninas eu do ia- Japão, pelo amor de Deus. A primeira, eu Eu preciso ia pedir desativar isso os mesmo, comentários. Léo. Eu ia falar, gente, Não. pinta, marca Já a tô gente pra fazendo gente conversa. compartilhar. Uau. Vamos lá. Coraçãozinho. Ai. Ó, todo mundo que printar. Tem que registrar isso. Deixa eu registrar aqui agora. Peraí. Pronto. Minha primeira hein? live internacional, poxa, eu preciso. É igual a Gi, mas aí eu vou contar. Eu vou contar no dia que eu tiver com a Gi. A Gi entrou para a história da minha vida por um detalhezinho, entendeu? Mas é um detalhe enorme. Nós vamos falar na Já live marcou da o coraçãozinho. Gi, que possivelmente vai ser já no Tá domingo bom, que vem. gente. Obrigada. Tá? Valeu, Bom meninas. Boa dia, noite para Brasil. vocês. Bom Boa dia, noite, Brasil. meninas.